Olá, seja muito bem-vindo à aula 10 aspectos legais das startups. O que eu pretendo mostrar para vocês aqui, que são empreendedores, investidores ou empresários, 10 itens a serem observados na sua empresa. Todas as atitudes que você for tomar, eu gostaria que você olhasse sobre os aspectos desses 10 itens. Logicamente, às vezes você vai descartar alguns, um, dois ou três, e vai utilizar o menos, mas eu gostaria que você tivesse sempre em alerta a esses 10, que eu digo, aspectos legais envolvendo as startups. Isso é muito importante. A startup ela precisa ter uma segurança jurídica. A gente sabe que toda startup busca investidor, e aí você vai chegar uma hora que o investidor, na hora de fazer o due diligence, ele vai querer olhar para a sua startup, quer ver os aspectos legais da sua startup, e aí todo aquele trabalho de captação do investidor, a parte de demonstração da empresa, e pode vir por água abaixo por conta das questões legais. Então, muito importante, desde o primeiro dia, você tomar cuidado aí com as questões legais da sua empresa. Por isso que eu preparei esse roteiro, são os 10 aspectos legais para você observar na sua empresa. Então, para quem não está muito familiarizado, o que é uma startup? Uma startup é uma empresa iniciante, não quer dizer que é uma pequena empresa, mas sim uma empresa que está no início. E ela deve ser inovadora. Onde que ela é inovadora? Olha, ela é uma empresa que utiliza tecnologia para resolver problemas. Então, a diferença entre uma startup e uma empresa normal é algo que deve ser sempre observado e não pode ter dúvidas. Então, vamos lá, uma empresa normal, ela resolve um problema de alguma forma, ou vem resolvendo aí de uma forma há muito tempo. E a startup, ela procura resolver o mesmo problema, mas de uma outra forma, uma forma mais barata, uma experiência menor, melhor. Obviamente que para tudo isso a tecnologia está presente na maioria dos casos, então a grande diferença está na forma de gestão dessa empresa. Mas para o consumidor, para os olhos do consumidor, ele não sabe diferenciar se é uma startup e se é uma empresa. Quem sabe são os empreendedores. Então, só voltando aqui nos nossos conceitos, uma empresa jovem, inovadora, utiliza tecnologia para resolver problemas. Qual problema? Qualquer tipo de problema. Então, a gente tem aí um exemplo, né, que dá para a gente aplicar aqui em todos esses 6 itens, é o do Uber. O Uber, ele resolve qual tipo de problema? De transporte público. Então, e ele usa a inovação, obviamente, ele usa a tecnologia através do seu aplicativo, dos seus mapas, para resolver aquele problema que já vem sendo resolvido há muitos e muitos anos, principalmente através do táxi ou transporte público. Então, o Uber é um grande exemplo para a gente que está estudando aí o mundo das startups. Custo de manutenção baixo. Lógico que o Uber ele tem ali uma, uma tecnologia, muitos empregados, mas vamos fazer a comparação. O que custa mais barato você manter um táxi, um serviço de rádio táxi, com operadores onde você liga e fala com uma pessoa, ou um aplicativo que por si só faz esse serviço? Então, essa começa a ser uma dos diferenciais aí. O modelo de negócio ele deve ser escalável e repetível ou replicável. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que com a mesma estrutura, por exemplo, um modelo escalável, com a mesma estrutura do Uber, naquele aplicativo ele é capaz de atender 1.000 motoristas e 10.000 usuários, num exemplo. Ele muda de cidade com a mesma tecnologia, sem implementar praticamente nada no seu sistema, ele atende 2.000 motoristas e 20.000 usuários. E conforme ele vai crescendo, vai aumentando a base de usuários, ele continua
com o mesmo negócio. Isso é o crescimento em escala. Obviamente, se ele mantém o mesmo nível ali da empresa, os mesmos custos, ele acaba por aumentando a sua margem de lucro. Então, a empresa é escalável. E ela tem um rápido crescimento por alguns motivos. Logicamente, um dos motivos é quando você vem aí com uma solução melhor do que o concorrente, mais barata, uma experiência melhor, ela vai atrair muitos clientes. Mas, além disso, ela recebe investimentos de fora. Foi o que eu falei no começo. Toda startup, um dia, ela olha lá na frente, ela vai estar recebendo investimento. Se não for para receber investimento, não é startup, né? Então, o que a startup ela faz? Ela reinveste todo o lucro e ainda por cima ela pega aí dinheiro do financiamento de terceiros, de investidores, e são injetados no negócio. Por isso que ela cresce muito rápido. Além de outros fatores que, por exemplo, se é uma startup não crescer rápido, outra que está fazendo a mesma coisa vai crescer e vai dominar aquele mercado. Então, ela é uma coisa muito rápida. E o ambiente é de incerteza. Lógico que quando tudo que é novo, ele é incerto, está propondo sempre ali uma solução nova, não sabe se as pessoas vão aceitar aquilo. Você aí como investidor colocar dinheiro no negócio simplesmente para expandir, não sabe se essa expansão e que vai dar de resultado, então ele é um ambiente de incerteza. Mas é uma grande oportunidade para investidores aí diversificar o seu patrimônio, os seus investimentos. É um investimento de risco por conta das incertezas, mas que por conta de o risco ser grande, os retornos podem ser muito, muito grandes. E para quem está iniciando aí no empreendedorismo, eu acredito também que utilizar esse modelo de startup, de gestão de negócios, é importante porque você consegue, utilizando ferramentas, tecnologia, conseguir operar a sua empresa com pouco custo. E, além de tudo, se você conseguir aí, desenvolver um produto legal e tiver um mercado, você vai atrair a atenção de investidores para injetar dinheiro na sua empresa, para a sua empresa crescer, diferentemente de uma empresa convencional, onde os investidores ali dificilmente vão colocar o dinheiro. Então, é isso. Startup é uma empresa como qualquer outra e está sujeita à legislação como qualquer outra empresa. Não temos no Brasil muitas legislações, muitas leis específicas para a startup. Temos já algumas, mas nós temos que lidar a startup como se fosse uma empresa normal. Então, o que eu vou falar aqui também serve para a sua empresa, que não é uma startup, uma empresa aí convencional. Então, primeiro aspecto, tá? O porquê, né? Proteger juridicamente a sua startup. Ora, conhecer a legislação é fundamental para implementar estratégias, né? Porque você conhecendo as estratégias, tem maior capacidade de dimensionar riscos, tomar decisões e fazer o negócio prosperar. É aquela história, você não pode estar andando no escuro, né? Praticamente, a pessoa que conhece a legislação, ela sabe onde que ela pode chegar e como que ela vai chegar lá. Então, é muito importante aí para qualquer empresa você saber da legislação. E, logicamente, a gente pode contar sempre com advogado para fazer esse tipo de orientação, mas eu sempre acho que é muito importante o empresário conhecer os limites dele, saber onde que ele pode andar. Então, muito importante, assim como conhecer de marketing, conhecer de vendas, conhecer de finanças, é o empresário conhecer também da parte jurídica, principalmente no Brasil, que temos um sistema jurídico complexo. Então, vamos lá. O primeiro item aí que eu acredito que seja importante, já até coloquei aqui, em primeiro lugar, é o acordo entre sócios. Eu vou falar de 10 itens que eu acho importante. O primeiro é o acordo de sócios. Isso aqui é para evitar problemas futuros. E se eu só tenho um sócio, se eu sou sozinho, uma sociedade unipessoal?
Como é que funciona? Não tem problema. Mais cedo ou mais tarde você vai acabar tendo um sócio e você vai precisar fazer esse acordo. Então, o que eu quero que você entenda aqui que é muito importante? Acordo entre sócios é um documento particular que não tem nada a ver com o contrato social. Tá? Essa aula eu vou fazer algumas explicações rápidas, não posso me aprofundar em cada um desses assuntos, então, mas o mais importante é você saber disso. O contrato social é aquele que você vai dar entrada na junta comercial, ou se for um estatuto, você vai abrir aí na junta comercial ou uma limitada ou uma sociedade anônima. Esse é o contrato social, onde você prevê ali quem são os donos das cotas, quem administra, prevê algumas coisas. Agora, o acordo entre sócios, ele prevê tudo. Ele prevê questões de quem que vai trabalhar, ele prevê questões de divisão divisão do equity da empresa, quem vai substituir quem vai administrar a empresa. Então, assim, são cláusulas que mantêm a sua empresa viva. E, muito importante, quando você tiver aí um investidor, ele vai querer saber o seu acordo entre sócios. Eu já vi empresas que não conseguiram o investimento porque não tinha um acordo entre os sócios, e aí teve que chegar no sócio e conversar para discutir algumas cláusulas para poder entrar o outro, e a pessoa não quis mudar ali a sua posição, e aí acabou inviabilizando o negócio. Então, olha lá, ele serve para evitar problemas futuros também. Ali, nesse acordo entre sócios, ele é feito tudo que você imaginar ali, coloca nesse acordo. Então, primeira dica aqui, que eu acho que é uma das mais importantes para a saúde do seu negócio, é ter uma sociedade, faz um acordo entre sócios, não precisa ser nada formalizado. Obviamente que, para quem lida com startups, existem várias cláusulas aí que são comuns nesses acordos, então um advogado especializado ele é importante, mas se não tiver isso, as pessoas ali, os sócios, eles façam um documento, assina, cada um fica com uma cópia, e aquele documento ali vai ser um norte, ali vai ser como se fosse a constituição da sua empresa. Tá? Muito importante, não esqueça de sempre ter um acordo entre sócios. Vale uma troca de e-mails? Rudimentarmente falando, vale. Né? Não deixa de ter, pelo menos, aí essa troca de e-mail. Mas, lógico que um documento formalizado, ele é muito mais importante, e principalmente porque o seu investidor ele vai querer ver esse acordo. Feito o acordo entre sócios, chegou a hora de formalizar a empresa. Aí sim que você vai fazer o contrato social, no caso, se você for constituir uma limitada, muito provavelmente vai, ou estatuto social, no caso que o de uma SA. Então, é a partir desses instrumentos protocolados na junta comercial aí do seu estado que você vai obter o CNPJ. Então, você faz o procedimento na junta comercial e tem em alguns estados é automático, tem uma ligação, às vezes a pessoa também tem que ir na Receita Federal para conseguir aí o CNPJ. O CNPJ ele é o cadastro nacional da pessoa jurídica. Sem o CNPJ, você não consegue pagar imposto, não consegue ter conta em banco, faturar para a empresa, participar da licitação. Você pode até ter uma empresa, mas o mercado não te enxerga como uma empresa. Né? É o nascimento da pessoa jurídica. Né? Nós temos as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Então, o CNPJ, quando você obter um cadastro, você tem um nascimento. Aí você consegue ter personalidade jurídica, consegue postular em juízo. Tem que ter o CNPJ. Logicamente, aqui, voltando para você, as cláusulas desse contrato social do estatuto são regidas, obviamente, elas precisam ter o aval de um advogado que vai colocar todas as cláusulas legais. Né? Contador, geralmente, é quem faz a formalização, o trabalho de protocolização de abertura de empresa, geralmente é o contador, mas é o advogado que tem que fazer o que dá o aval, certo? Então, é isso. Então, formalizar a empresa, senão
vai ser muito difícil aí, você vai estar sempre sendo, vamos dizer assim, quase que na clandestinidade aí do mundo empresarial, certo? Então, feito o acordo entre sócios, formalizou a empresa, o que a gente tem que olhar agora com muito carinho é a propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um ativo intangível. Então, é o que você tem aí, né? Criatividade, inovação, reputação. Pode ser também considerado como uma vantagem competitiva para a empresa. E a proteção da propriedade intelectual, ela tem várias formas. Eu vou dar como exemplo a marca. Né? Hoje em dia, se você quer, dependendo da sua situação, você quer desenvolver uma marca, uma marca aí ela é muito importante que você faça o registro da marca, porque senão você vai ter um trabalhão danado para divulgar essa marca. Vem alguém, registra a sua marca, às vezes você não consegue obter ela, ou então você pode estar usando a marca de alguém. Muito difícil aí de sair de uma situação dessa. Então, vamos proteger a propriedade intelectual. Há outras formas também de você proteger, no caso de software. O software ele também pode ser protegido. Ele é considerado mais ou menos como o direito autoral, ali como você escrevesse um livro. Também você tem condições ali de proteger o seu software. Sem falar nas invenções. Então, depende. Cada tipo de empresa você vai ter que tomar cuidado. Se você vai ter que tomar cuidado com a sua marca, se você vai ter que tomar cuidado com a sua invenção, se você vai ter que tomar cuidado com o seu software. Além de, aqui também entra a questão dos termos de uso, aonde a gente geralmente entra em algum site, geralmente a gente clica sem ler, mas ali está dizendo nos termos de uso que você não pode estar utilizando parte daquele curso para você num outro curso seu. Então, sabe, você tem sempre alguma coisa a ser protegida. Então, você que tem tanto trabalho para montar a sua empresa, para desenvolver os seus produtos, tem que proteger ele, porque muitas vezes esse ativo intangível que a gente não consegue tocar, né, ele é muito mais valioso do que a empresa. Tem um exemplo grande aí que é da Coca-Cola, que tem uma marca registrada, mas a forma da Coca-Cola ela nunca pediu a proteção, porque a proteção desse tipo de invenção ela tem um prazo aí máximo e aí ela ia acabar sendo copiada. Então, também é uma estratégia, a estratégia de não dar publicidade, certo? Então, isso aqui pode também levar aí ao fracasso de uma empresa se não tomar cuidado com a proteção intelectual. Aspectos tributários. Obviamente que isso é importante porque toda a empresa ele é um ente gerador de receita, um gerador de riqueza. Os governos, né, o Estado, ele tributa onde há manifestação de riqueza, então fatalmente você vai ter que pagar impostos, nem que seja aquela contribuição do microempreendedor individual, ali já é um imposto que você tem que pagar, é uma espécie de tributo. Tributos é a espécie maior, então dentro de tributos tem os impostos, as contribuições, as taxas, tudo abaixo ali de tributo. Então, você vai querer pagar mais tributo do que o devido? Não vai. Você vai querer pagar menos? Às vezes quer, mas não deve, porque também isso pode levar a problemas para a sua empresa. Então, o regime tributário, sempre aí um advogado, um contador vai ajudar você a escolher o regime tributário. Não, deixar de pagar o imposto, ele é um risco muito grande, pode ser uma economia, mas pode vir um risco. Ele geralmente, quando ele é cobrado, multa muito alta, chega a 100% de multa, honorários advocatícios, tem questões aí de além de juros de mora, e o Estado ele não pode abrir mão disso. Ele não pode lá na frente ele perdoar a multa, perdoar
os juros, porque aí ele vai estar dando preferência ao mal pagador, né, em detrimento daqueles que pagam os impostos em dias. Então, você aí, eu já vi acontecer uma dívida de 100 mil, ela está sendo cobrada R$1 milhão, e ainda isso é um motivo para buscar aí o patrimônio dos sócios. Então, converse com o seu contador, veja qual é o melhor regime. Temos aí o Simples Nacional, que é um regime menos burocrático, ele é simplificado, numa única guia você paga isso. Então, a maioria das startups, elas iniciam aí no Simples Nacional, mas, como a gente sabe aí, quem monta uma startup monta para crescer, né? Fatalmente vai chegar uma hora que a startup vai estar faturando muito, não vai mais poder operar no Simples, vai ter que mudar para o lucro real, para o lucro presumido, mas não veja isso como uma coisa ruim, porque às vezes você está pagando menos imposto no lucro real ou no lucro presumido do que no Simples Nacional. Claro que para começar uma empresa, o Simples Nacional ele é fantástico, principalmente por conta de que são menos obrigações acessórias. Simplesmente você calcula o faturamento e emite ali a DAS, paga seu Simples e você está em dia com as suas obrigações tributárias. Mas quem vai decidir isso para você, quem vai te ajudar, é o seu contador. Mas vamos ficar esperto aí, não deixar de pagar os tributos. Mercados regulados. É outra dica aí que a gente tem que tomar muito cuidado para quem está montando uma startup. Tá? O que são mercado regular? Mercado regulado é quando tem um órgão fiscalizador. CVM, que fiscaliza as empresas SA, o Banco Central, então quem tem uma fintech, né? Tem que ter o registro aí no Banco Central. Conselhos de classe, tem diversos, dezenas de conselhos de classe, só para dar um exemplo aqui, quando eu falo conselho de classe, é conselho de medicina, conselho de farmácia, conselho de veterinário. Então, você vai entrar vai fazer uma startup para resolver determinado tipo de problema. Então, tem que olhar muito bem isso aqui. E quando eu falo aqui olhar, é antes, é uma pesquisa, né? Porque a gente sabe que a empresa ela nasce de uma ideia, né? Ideia todos nós temos aí, empreendedores temos ideias todos os dias. Então, quando você tiver essa ideia, você tem que seguir, segue esses passos aqui que eu estou falando, tá? Principalmente aqui nesse mercado regulado. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, você tem uma ideia de uma startup que faz entrega de remédio. Ótimo. Você vai estar ajudando pequenas farmácias, vai ajudar aí as pessoas que estão doentes não precisar se locomover, mas é importante, faz sentido você verificar perante aí o Conselho Regional de Farmácia, a Anvisa, todos esses órgãos aí para saber, mesmo o Conselho Regional de Medicina, o que eles falam aí sobre isso, antes de entrar numa empreitada que você vai estar à margem da lei e ocorrer o risco de fechar, de ser multado ou até cometer um crime. Então, muito importante aí você estar sempre de olho. Fintech, muitas fintechs aí são abertas, muitas soluções são criadas aí em fintechs. Também tem que tomar cuidado, ver ali, fazer o registro dela no Banco Central. Tá? Então, não deixa aí de tomar muito cuidado quando você estiver atuando em mercados regulados. Relação com os investidores. Então, voltando aqui ao conceito de startup, né? Quando você cria uma startup, você está criando algo para crescer exponencialmente. Como é que você vai fazer para crescer exponencialmente? Utilizando aí injeção de capital. O lucro da empresa ele é investido no negócio, mas dependendo da base de clientes não é muito, fatalmente você vai ter que contar com investidores. Seja um investidor anjo, que ajuda ali no começo, chamado assim, capital seed, capital semente, que vai utilizar ali você desenvolver o seu produto, conquistar ali um pequeno mercado. Depois
vem os fundos de investimento, são as rodadas de investimento, onde você vai fazer o crescimento, mas sempre você vai precisar ter aí um investidor. Então, desde o começo, já foca nisso, sabe que você vai precisar de um investidor, tenha esses contratos que eu falei, mostra para ele que você tem um acordo, mostra que a sua empresa está formalizada, que você não está pagando mais imposto do que o devido, que o mercado regulado, que o mercado que nesse caso é regulado, você foi atrás e você tem a legislação, você sabe que você pode operar. Veja também, demonstre para o investidor que você está com o seu produto já patenteado, que a sua marca está registrada. Isso aqui que dá valor para a sua empresa, como eu falei no começo. Obviamente que o investidor hoje está muito preocupado com o faturamento, com a equipe, mas ele também, num segundo momento, antes de fechar o contrato, ele vai querer ver os números da empresa, ele vai querer saber dos contratos, aonde que ele está entrando. Eu já vi muito investidor sair do negócio antes da assinatura do contrato por conta de irregularidades aí jurídicas. Então, cada fase de startup existe um investidor, então você vai estar sempre melhorando aí os seus procedimentos. E a outra questão aqui que envolve a parte jurídica são os contratos. O contrato aí com os investidores, tudo é feito mediante contrato. Então, tem que ver o que você está fazendo, se isso vai impactar ou não o investidor. E, obviamente, ninguém consegue fazer nada sozinho, principalmente numa startup. Startup, quando ela tem crescimento, a entrada de investidor, geralmente o dinheiro em que entra é para crescimento, crescimento se faz com colaboradores. Então, assim como em qualquer empresa no Brasil, você tem que ficar muito esperto, tomar muito cuidado com as questões trabalhistas, que é algo que pode falir sua empresa. O Brasil é campeão de reclamação trabalhista, temos uma legislação aí muito complexa e o risco também é muito grande, porque se a empresa não pagar o funcionário, ele acionar na justiça a empresa, quem vai ter que pagar é o sócio, não tem como fugir. Dá para driblar, dá para só ter um imóvel, não paga, mas ninguém quer isso. Então, muito importante aí que você tenha um olhar para essa parte dos colaboradores. E, embora a nossa legislação ela tenha uma proteção grande ao empregado, nós temos agora uma certa flexibilização. Tá? Então, antes era antes tinha poucas opções, hoje nós temos mais opções. Tá? Então, você vai ter que analisar como é que vai ser, se o seu empregado ele está no regime de CLT, ou seja, ele é um empregado registrado, ou então você só tem um contrato de prestação de serviço, ou é um contrato de vesting, tem que ser analisada, porque se você, por acaso, não der certo a startup, e a chance de não dar certo é grande, estamos falando aqui de um mercado de incertezas, se você tiver ali algumas dezenas de ações trabalhistas, é algo que você vai carregar para o resto da sua vida. Então, muito cuidado com esse tipo de negócio. E além dos colaboradores, nós temos os prestadores de serviço. Muitas vezes não é interessante você contratar ali uma pessoa para fazer um trabalho, porque ele seria um trabalho temporário. Por exemplo, você precisa de um profissional de um advogado para fazer os seus contratos. Ele vai estar prestando serviço. Uma startup no início, dificilmente ela consegue colocar um advogado ali full-time ou mesmo part-time para trabalhar para a empresa. Isso temos vários exemplos aí. A própria agência de marketing, você contrata ali uma agência de marketing. Você não tem condições de manter um departamento de marketing ali dentro com um profissional gabaritado, custando ali um valor muito alto, que ele acaba viabilizando o seu negócio. Então, a relação com o prestador de serviço, ele é muito importante. Né? Então, aqui tem que ser feito o contrato, tem que tomar cuidado para aquilo que você acha que é um prestador de serviço,
lá na frente ele não aciona você na justiça e pede o vínculo de emprego. Isso pode ocorrer. Tá? Se você for contratar um prestador de serviço através de uma empresa de terceirização, checar a idoneidade da empresa, porque se por acaso a empresa não pagar, você vai ter que pagar, e às vezes paga 2 vezes, paga para a empresa pelo serviço, depois ainda tem que pagar ali os direitos trabalhistas. Então, algo a ser visto. A relação com os consumidores, o nosso direito também, temos uma legislação específica, temos um código de direito do consumidor, onde o consumidor ele é protegido, ele é considerado hipossuficiente, ele entra na relação como se ele estivesse em desvantagem, mesmo em desvantagem técnica, em desvantagem econômica. Então, tem uma legislação que está protegendo isso. É muito importante porque, às vezes, algo que você faça, se for acionado na justiça, da mesma forma que no direito trabalhista, no direito tributário, você vai responder aí com o seu patrimônio aos danos causados por o consumidor e pode haver danos causados a uma coletividade. Isso também pode acabar gerando aí uma multa muito grande. Então, assim, o que eu gosto de frisar para tomar muito cuidado são a parte trabalhista, tributária e de consumidores, que é praticamente, a gente está falando de 90% da parte jurídica da empresa. Né? O tributário é a relação com o governo, trabalhista é a relação com os colaboradores e consumidor é quem vai estar ali comprando o seu produto. Então, esses 3 pilares aí tem que tomar muito cuidado e os 3 que geram desconsideração da pessoa jurídica vai em cima do patrimônio. O último, mas não menos importante, é a relação com os concorrentes. Lógico que a gente que tem empresa, a gente quer o mercado, a gente quer avançar, quer ter os clientes, mas a lei também protege aí contra práticas abusivas. Então, a gente tem previsto em lei práticas que definem o que é uma concorrência desleal, o que são práticas anticompetitivas, e tudo isso gera multa, gera processo por perdas e danos. Tomar muitíssimo cuidado com isso, com as práticas. Muitas vezes o empreendedor ele tem ali uma criatividade muito grande e atua de certa forma para conquistar clientes e sem saber que ele está fazendo uma conduta fraudulenta, desonesta, ilícita perante a lei. Para ele é tranquilo, mas pela lei aquilo que ele está fazendo é desonesto. Então, também vamos tomar muito cuidado. A gente já está falando de empresas aqui, a gente já fala aqui de empresas, vamos voltar aqui no começo, de alto risco, extrema incerteza. Então, olha lá, um ambiente de incerteza, você vai crescer muito rápido. Então, vou fazer um apanhado aqui, ó, uma empresa jovem inovadora. Quando você é jovem, é a hora aí de você colocar essa parte jurídica em ordem, porque depois é muito mais difícil. Então, já é um primeiro conselho aqui que eu dou. Usou tecnologia para resolver problemas. Essa tecnologia, será que ela precisa ser patenteada? Quem que vai atuar nessa tecnologia? Você vai contratar um programador para fazer um software para você? E aí, o que vai acontecer? Você tem que ter um contrato com esse programador para ele abrir mão do direito autoral que ele teria sobre o negócio para ficar para a empresa. Custos de manutenção baixo, olha aqui no terceiro item. O que seria um custo de manutenção baixo? O Simples Nacional, ele entra aqui. Contratação de mão de obra terceirizada também entra aqui. Então, aqui você também toma cuidado. Modelo de negócio que seja escalável e repetível. Aqui você toma muito cuidado, você vai crescer. Será que você não está fazendo práticas de concorrência desleal? Toma cuidado. Ou então, da forma que você está agindo, será que não tem um mercado regulado? Então, também tem que tomar muito cuidado. Rápido crescimento, voltamos aí, rápido crescimento. Você vai ter, neste caso, você tem
relação com investidor, você tem relação com contratação de pessoa, com mão de obra terceirizada. Às vezes você, dependendo do faturamento, você não vai estar mais no Simples Nacional, você vai mudar do Simples Nacional. Ambiente de incertezas, aqui é a parte que vem aí de investidores, você não sabe o que vai acontecer, né? Então, tudo envolve. O que eu acho interessante é um checklist, anota esses 10 pontos, eu vou disponibilizar aqui esse material para quem assistiu o vídeo, vai ter acesso aí a esses slides. Então, tenha isso como um checklist para você não ter problema futuro, né? Então, só para repassar aqui, para a gente ver o que nós temos ali de direitos, tá? Eu vou citar algumas leis aqui, ó. O acordo entre sócios, aqui a gente pode estar citando contratos, o Código Civil, a lei das SAs, a formalização da empresa, a mesma coisa. Aqui você tem também, para tomar muito cuidado, que são as regras, né? As regras internas da CVM, são as regras da junta comercial, que também influenciam. Proteção da propriedade intelectual, temos uma lei que protege aí marcas e patentes. Aspectos tributários, Código Tributário Nacional, Constituição Federal. Mercados regulados, temos um monte de normas que você só vai descobrir quando você vai pesquisar. Nenhum advogado conhece todas as normas de todos os conselhos de classe, de todos os órgãos fiscalizadores, então é algo muito específico. Relação aí com os investidores, aqui a gente pode apontar, além do Código Civil, essas novas iniciativas, dessas leis novas que estão surgindo. Relação com os colaboradores, aqui a gente tem a principal lei, que é a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, aonde prevê ali o registro em carteira, a carteira de trabalho. A relação com prestadores de serviços também aqui regulada pelo Código Civil. Relação com os consumidores, temos também o Código de Defesa do Consumidor. Relação com os concorrentes também temos aí uma legislação específica que prevê o que foi falado aqui sobre concorrência desleal, práticas anticompetitivas. Então, a gente não está sozinho, a gente tem a lei, né? Então, para tudo isso, todo esse apanhado que eu fiz foi baseado em quê? Em lei. Então, nós temos uma lei para tudo que você for imaginar. Nada que você for fazer, alguém já não foi lá e não fez uma lei. Então, muito importante. Tá? Então, aqui, ó, esse resumo serve de alerta aos empreendedores para que não descuidem dos aspectos legais do seu negócio. Para saber em detalhes cada um desses itens, conheça o curso Direitos da Startup. Esse é o meu curso. É um curso rápido, é um curso que eu abordo ali esses 10 aspectos. Cada um eu abordo em uma aula, e ali eu vou destrinchar tudo que eu falei, eu vou falar a lei, eu vou trazer exemplos, eu trago detalhes, tudo que você viu aqui, eu vou aprofundar cada um desses itens. Então, um curso, ele tem uma aula introdutória e mais 10 aulas onde eu abordo cada um desses cursos. Ainda tem uma aula bônus aí sobre a proteção de dados, que eu abordo aí a nova lei, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você quiser se aprofundar nesses assuntos, tem o link aqui do curso, vou deixar aqui na descrição do vídeo, algum lugar aí que você vai estar vendo, você vai poder ter acesso. Você vai poder lá tem 7 dias gratuitos, e ainda eu vou te dar ali uma consulta. Eu vou te dar oportunidade, se você quiser, agendar um horário comigo para a gente falar aí por ligação ou por vídeo mesmo, para você ver alguma coisa que você está mais preocupante, que você queira falar sobre o seu negócio também. Vou te dar uma consultoria aí de 1 hora. Eu quero saber aí qual que é a sua dúvida, como é que eu posso ajudar você a melhorar o seu negócio, né? Então, para você falar comigo, o melhor caminho é o WhatsApp.
Tem o e-mail também, o contato@rodrigofonseca.adv e o próprio site do curso. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado dessa aula.